Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Um forte abraço e a nossa resenha agora é sobre a derrota do Bahia frente à equipe do Vitória, 3-2, Campeonato Baiano. Meus amigos, eu sinceramente não imaginaria que o personagem principal dessa derrota do Esquadrão seria o Rogério Ceni, o técnico do Bahia. De chegar no Esquadrão, tirar o Bahia de uma situação dificílima, deixar o Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro, nem tirar férias, inclusive, foi em Manchester, visitou times do Grupo City, como o Girona, por exemplo, assistiu jogos, participou de uma pré-temporada e planejou essa pré-temporada muito bem sucedida. Começou muito bem o início dos jogos, né? Mostrando um jogo vistoso, de muito volume, de muita finalização, de muitos gols. O Bahia do Rogério Ceni dava excelentes sinais de que faria e que vai fazer, acredito, uma belíssima temporada. Veio a derrota contra a equipe do River, mas aqui impacta diretamente no trabalho do Rogério Ceni é este jogo contra a equipe do Vitória. Impacta diretamente no trabalho porque nós não tivemos como não apontar o Rogério Ceni como o principal culpado do que aconteceu no Barradão. Rogério Ceni é o personagem principal. E imaginar que ontem a gente não teria como dizer, cara, se o Bahia perder, a culpa será do Rogério Ceni. O técnico bagunçou demais a equipe. E aí eu trago e elenco algumas situações do fato. Escalação equivocada, as modificações equivocadas e abrir mão dos craques. O Bahia fez um altíssimo investimento para que o Rogério Ceni colocasse os jogadores no banco de reservas ou tirasse esses jogadores do jogo principal da temporada. É o primeiro jogo do Bahia contra uma equipe de Série A. É o nosso maior rival e o jogo dentro do estádio do Vitória, o Barradão. Então, todos os elementos colocou esse jogo como o principal da temporada e justamente o que havia de melhor no Bahia, uma das situações, claro, onde tem outros jogadores, mas o que tinha de melhor ali era o comando do Rogério Ceni e hoje nós sucumbimos por conta do comando do Rogério Ceni. A escalação do Bahia já começa com um equívoco tremendo. Durante a transmissão, eu não gosto de tecer comentários com relação à escalação e digo por quê. Nós não treinamos a equipe, não temos acesso ao treinamento da equipe, não sabemos como está o jogador e respeito totalmente a escolha do técnico. Então, eu prefiro esperar o jogo acontecer para apontar as situações. Mas, sinceramente, meus amigos, você persistir no erro chama atenção. Se a gente olhar a escalação do Bahia com a dupla de zaga, Canu e David Duarte, que estão totalmente perdidos, e o Rogério insistir naquilo, sinceramente, tendo a oportunidade de ter o Cuesta e o Gabriel Xavier, que fizeram um bom jogo, é uma situação inacreditável. A escalação do Bahia, que você tira o goleiro principal do esquadrão. O Adriel é um goleiro novo de poucos jogos. O Adriel tem pouca minutagem. Você tem o Marcos Felipe, goleiro do Bahia em 2023, que salvou o Bahia. Jogador que está experiente com essa situação, com defesas milagrosas, impactantes. E você retira o Marcos Felipe do clássico. Eu respeito o rodízio do Rogério Ceni, não há problema nenhum. Mas desse rodízio, quando tiver um jogo como um clássico, peraí, vou colocar o meu goleiro, Marcos Felipe. O Marcos Felipe ficou no banco de reservas. E o Adriel falhou, na minha opinião, em 2 gols. No gol de empate e no gol da virada da equipe do Vitória. A dupla de zaga é inacreditável, a persistência do David Duarte e também do Canu. Eles não estão bem como a dupla de zaga. Eles podem jogar individualmente ali, talvez o Cuesta com o Canu, né? Mas David Duarte e Canu não dão certo. A verdade é essa, eles não dão certo. E nós temos o Cuesta rodado demais, muito experiente de Campeonato Brasileiro no banco de reservas assistindo tudo isso. O Gabriel Xavier, desde o ano passado, por exemplo, poderia ser titular do Bahia e não consegue ser titular do Esquadrão de Aço. Ora, Rogério Ceni falhou na escalação do goleiro e da dupla de zaga. Nós temos aí também uma outra questão importante. A insistência do Everaldo no jogo.
e colocar o Everaldo para jogar também, já que o Bahia estava muito bem sem um centroavante. E olha que eu gosto de centroavante, mas centroavante bom, pô. Se você não tem um bom centroavante, ô meu amigão, joga com o falso 9, por exemplo, que o Tassiano faz muito bem. Mas o Rogério Ceni preferiu, na escalação, colocar o Everaldo e foi muito mal sucedido na escalação do Everaldo e também na insistência do Everaldo no jogo. Ele jogou os 90 minutos, mais os acréscimos. Tassiano muito bem no jogo, eu já entro aí no elenco modificações. Tassiano muito bem no primeiro tempo. O primeiro tempo equilibrado, na qual o Bahia conseguiu a virada pela qualidade dos seus jogadores individualmente. E um desses jogadores, quando eu falo de qualidade, é o Tassiano. Tassiano esteve muito bem no jogo e, para mim, a única situação que foi um ponto positivo que eu gostei do Rogério Ceni foi ter colocado o Tassiano do lado esquerdo, dando mais volume ali com o Luciano Juba, já que o Bahia tinha uma crítica que era uma equipe que joga muito do lado direito, né? Mas dessa vez não. Tassiano jogando aberto. E o Tassiano, como centroavante, faz o gol de empate depois da falha na saída de bola do Bahia e ali a retomada rápida e o Oswaldo, que acabou com o jogo, conseguiu fazer o gol 1-0, mas o Bahia foi lá e empatou. Eu disse na transmissão o seguinte, ó, nós temos tempo para empatar e temos tempo para virar. E isso aconteceu. Muito pela qualidade na jogadinha ali do lado esquerdo, entre Tassiano e o Juba, o cruzamento perfeito e o gol do Everton Ribeiro, que estava meio que desaparecido do jogo. Mas, meu amigo, entro na próxima pauta, os craques. No jogo tão difícil como este, por mais que esse bom jogador, este craque, não esteja tão participativo, ele pode fazer a diferença. E o Everton Ribeiro não é um centroavante e fez um gol como centroavante. É incrível como o nosso centroavante não está nos momentos em que a bola é criada e o jogo é criada para ele. Embora ele tenha dado assistência para o gol do Tassiano, mas a presença diária do Everaldo é um fator inacreditável. E o Everton Ribeiro aproveitou esse espaço deixado pelo centroavante e faz lá o 2-1. Partida equilibrada no primeiro tempo, o Bahia com qualidade, trocando passes, a situação poderia estar mais tranquila, mas isso não aconteceu. O segundo tempo do Bahia foi trágico e aí começa a entrar o grande problema do Rogério Ceni, que são as modificações no jogo. Ele tira o Tassiano, melhor da partida, na minha opinião. O Tassiano, inclusive, saiu com a mão assim, não entendendo o motivo. Ele colocou o Rezende. E aí mostra um detalhe. O Rogério Ceni estava correndo atrás do Léo Condé, com o Rogério Ceni vencendo o jogo. O Léo Condé colocou o Rogério Ceni no bolso. Fez a modificação, trazendo um ponta do lado esquerdo, já que o Oswaldo estava do lado direito. 2 pontas abertos. O Rogério Ceni começou ali a correr atrás. Tirou o seu melhor jogador do jogo e colocou o Rezende, que acabou sendo expulso. E esta modificação não tirou do Vitória nenhum tipo de ação que foi anulada. A mudança do Rezende não anulou o Vitória. Vitória continuou melhor e muito melhor e amassando o Bahia o tempo todo. Mas a expulsão do Rezende colocou o Vitória na situação muito melhor, que rapidamente empata o jogo na falha do goleiro do Bahia, que saiu afoito, e aí o jogador Matheus Gonçalves fez o cruzamento para o Oswaldo empatar a partida praticamente sem goleiro. Se ele tivesse no centro ali, fatalmente ele não tomaria o gol. A saída dele foi precipitada, equivocada e errada. Começou aí o Bahia se perder totalmente. Vitória dominando o jogo e o Rogério Ceni começa a tirar jogadores que, mesmo não estando bem, poderiam fazer a diferença. Ele tirou o Caio Alexandre, ele tirou o Everton Ribeiro, ele colocou o Ademir e tirou novamente, e insistiu em Cauli, insistiu em Everaldo. O Cauli não faz uma boa temporada até então, embora tenha feito gol, aquela festa toda, mas eu esperava muito mais do Cauli em 2024. O Rogério Ceni insistiu no Cauli, era para ter deixado o Everton, era para ter deixado o Caio Alexandre, e insistiu também no Everaldo. Serve como lição no jogo mais importante da temporada. Eu esperava muito mais do técnico do Bahia. No entanto, não é somente o técnico que a gente tem que falar. Jogadores do Bahia também não estiveram bem, e aí vem um detalhe. Competitividade. Faltou aos jogadores do Bahia serem mais competitivos. Em determinados momentos, no segundo tempo, principalmente, o Vitória trocou passes com muita facilidade. E ao perder a bola, o Vitória não dava essa facilidade para o Bahia. Isso no jogo do 11 contra 11. Então faltou competitividade a esses atletas que viram o Vitória marcar
e viram o Vitória jogar e viram o Vitória atropelar o Bahia no segundo tempo. Os jogadores também têm culpa, mas na minha opinião, o Rogério Ceni é o principal culpado desta derrota do Bahia. Se vai servir como lição, eu não sei, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Não estou na cabeça do Rogério Ceni, mas que este jogo é o divisor de águas e tem que ser, não tenho dúvidas. A insistência em jogadores que não estão bem, a insistência também no modelo, muitas vezes, nesse modelo de substituições, não está bem também. Substituiu muito mal o Rogério Ceni. E outro detalhe, não pode deixar, não pode tirar os craques do jogo tão difícil como esse, né? Você tá metendo 3-0 é uma coisa, 2-0 é uma coisa. Agora o jogo pau a pau ali, você tirar os melhores jogadores que no primeiro tempo deram mostras, que mesmo não estando bem coletivamente, individualmente, eles fizeram a diferença. Pelo amor de Deus, doutor Rogério Ceni, que isso não aconteça mais. O Bahia agora vai jogar contra a equipe do Motoclube pela Copa do Brasil e derrota não pode fazer parte do dicionário do Bahia nesse jogo, porque se o Bahia perde, tchau, Copa do Brasil. E aí vai ficar mais complicado, beleza? Uma temporada que tem tudo para dar certo. O Rogério Ceni atrapalhou o que poderia ser bom para nós hoje, tá bom? Mas, beleza. Vida que segue, próximo jogo contra o Motoclube, depois o Bahia joga contra a Juazeirense, fora de casa também, depois joga contra o CRB fora de casa, são 3 jogos fora de casa. O Bahia só volta a jogar na Arena Fonte Nova em março. Forte abraço a todos vocês, eu peço like para você dar essa moral pra gente, e é evidente, se você puder compartilhar o nosso link nas suas redes sociais, dá essa moral. Forte abraço a todos vocês, teremos mais conteúdos aí durante o período. Valeu!